ela tem medo de ter aquele acesso à dor, né? Ela, como você falou, o cérebro criou uma proteção ali, o Sim. subconsciente dela, para que ela não consiga sofrer. Só que isso acaba criando uma barreira, assim, um muro entre ela e a vida que ela realmente quer viver, porque tá lá, tá implantado, ela tá vivendo o padrão, Exatamente. mas ali naquele momento, se ela conseguir acessar aquilo e liberar aquela emoção, colocar algo novo, ressignificando. É como eu Isso. tô até olhando para a estante agora de livros. Você pega um livro, coloca o outro no lugar, você já mudou a visão, a dinâmica do negócio. Então, é como se fosse isso, né? Pegar essa memória e colocar uma memória nova, limpar, sentir, às vezes dói. Às vezes as pessoas justamente têm não vou para uma consulta, não vou me entregar dessa forma, porque vai acontecer isso. Mas acabam vivendo anos e anos e anos, vivendo uma vida frustrada. Pessoas que não conseguem engravidar, casais desestruturados não conseguem, mesmo dentro da igreja, que falaram para eles que eles casando na igreja, casando virgem, se guardando, e a vida de casamento deles ia ser um sucesso. E eles lá dentro da igreja estão vendo um caos. Por quê? Olá, protagonista do meu mundão, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida de Protagonista, apresentado por mim, Valéria Viegas. Nesse episódio, gente, vai ter uma pessoa muito maravilhosa para conversar com vocês, mas também quero deixar o convite para que vocês assistam os episódios anteriores, que fica na playlist do podcast Vida de Protagonista. Lá já trouxe várias convidadas que são especialistas em alguma área, que falam sobre determinado assunto. Tenho certeza que você vai ser engrandecido por aquilo que está dentro de cada podcast. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe também o seu curtir caso você goste desse vídeo. Comente abaixo tudo aquilo que for de aprendizado, que você entendeu. Deixe o seu comentário, ele é muito válido pra gente, tá? Gostaria também de agradecer à Prospere Agência, que é responsável pela realização desse projeto, desse podcast. E se você tem também uma vontade de ter um podcast, de ter um projeto assim, que ele saia do papel, você pode estar entrando em contato com eles. O Instagram fica aqui abaixo, tá? Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher maravilhosa que eu admiro muito, que é canal de bênção na minha vida. Ela é Vou fazer uma breve apresentação, porque o currículo aqui é muito grande, gente. Se eu errar alguma coisa, me perdoe. E é Girlane Manazes, né? Menezes. Menezes. E ela é casada há 21 anos, mãe de 4 nações. A ver isso. Maravilhosa a descrição, mas ela vai falar um pouquinho mais ali sobre ela. Formação: bacharelado em teologia, psicanálise clínica, pós-graduação em didática de ensino superior, capelã certificada pela Mar de Cristo, né, Florianópolis, igreja no qual nós somos membros. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito pontual, que é a espiritualidade versus a religiosidade. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui, um prazer muito grande. Você pode falar a partir desse momento, está um espaço aberto para que você fale sobre você, sobre a sua profissão e aquilo que você almeja para esse podcast hoje. Então, quero agradecer primeiramente por estar aqui, né? A oportunidade, a gente poder trazer esse tema muito importante, ainda mais nos dias atuais que a igreja está vivendo, e ser essa voz no meio de todo esse caos que o mundo está, é para mim um presente muito grande, né? De poder dar lugar a poder compartilhar aquilo que Deus tem feito através da minha vida, na minha vida em primeiro lugar e depois através da minha vida, né? Que foi assim que foi acontecendo esse processo para eu chegar aonde eu cheguei e começar a realmente a ser a protagonista da minha própria vida, do propósito que Deus tinha para minha vida, né? Então foi um processo, e poder hoje estar vindo aqui compartilhar isso com outras pessoas é um presente e uma bênção muito grande. O conjunto de regras e protocolos que está muito distante do que é viver a palavra de Deus, de uma vida emocional que foi totalmente isolada por ter como parâmetro uma vida de pecado lá atrás e acha que aquilo ali não é para caminhar junto com você. A vida de pecado não, mas o teu emocional sim, né? E aí o que acontece com o corpo? Aí você começa a somatizar tudo no teu corpo, né? Daí você começa a perceber hoje a igreja ansiosa,
depressiva, obesa, né? Pessoas que não conseguem engravidar, casais desestruturados não conseguem, mesmo dentro da igreja, que falaram para eles que eles casando na igreja, casando virgem, se guardando, e a vida de casamento deles ia ser um sucesso. E eles lá dentro da igreja estão vivendo um caos. Por quê? Será que é Deus? Então a conta está caindo tudo no colo do Senhor, né? E o Senhor não pediu nada disso, não fez com que a gente interpretasse a palavra de Deus dessa maneira, tentando viver, né, uma vida isolada. Me dá aí, Valéria, tuas canetas aí que tu tens. Tem uma, duas, tem umas quantas aqui. Me dá essas três, né? Deus não permitiu que a gente viesse viver uma vida, o nosso tripé isolado, né? Fiz isso contigo lá no consultório, Valéria? Né? Ele não quer que a gente viva uma vida isolada. Quando a gente coloca esse tripé isolado, a gente está fazendo isso aqui. A gente está vivendo uma vida separada, sendo que elas se retroalimentam. Então, se você tenta viver uma vida separada disso aqui, nutrir cada uma separadamente, a religiosidade, ela que está conduzindo isso aqui, não o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus ele vai promover a cura que nós precisamos, a libertação que nós necessitamos, né? E com tudo isso, viver em harmonia. Fazer com que esse tripé se sustente. Se eu tirar um deles, ele vai cair. E é isso que hoje a igreja, ela precisa estar hoje tendo esse entendimento e procurar novamente abraçar esse tripé como parte daquilo que Deus nos criou. Teu corpo, tua alma e o teu espírito, que é exatamente aquela passagem bíblica, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que eu gosto muito dessa passagem, por quê? Porque quando Jesus vir buscar uma noiva, ele vai vir buscar uma noiva completa, né? E a nossa vida emocional, nossa saúde mental, ela está dentro de tudo isso. Não só uma noiva espiritualizada, não só uma noiva espiritual que, eu subo o monte, né? Tudo isso é importante, eu não estou desmerecendo essa parte. Mas o problema é quando a gente ignora o resto. Ignora que você tem que cuidar do seu corpo, que você precisa ter uma saúde física, cuidar dela com capricho mesmo, né? Cuidar da tua alimentação, cuidar do teu sono, né? Cuidar daquilo que está faltando, dos nutrientes que está faltando, fazer uma atividade física. E cuidar das tuas emoções, que é hoje que tá, né? Tá na moda hoje falar das emoções. Tá na moda hoje esse negócio de saúde mental. Não é moda. A verdade é que nós chegamos vamos dizer, no topo de que não está dando mais, está transbordando, está explodindo já, né? Então, ontem, quando nós estávamos falando do tema, eu fui fazer uma pesquisa sobre questão da saúde mental dentro do meio do povo cristão. Então, é assustador e alarmante os índices, né? De doenças emocionais e psicológicas dentro do meio do povo evangélico. E o que acontece? A própria igreja e muitos cristãos entram no estado de negação. Eles não querem aceitar que essa é uma realidade, né? Dentro de uma pesquisa de violência doméstica, o índice, a porcentagem de mulheres que são cristãs, elas são as maiores que tem. Então, as mulheres que sofrem mais violência doméstica são mulheres cristãs evangélicas. Maiores números, índices de pessoas que são internadas no CAPS, hoje é CAPS, mas antigamente falava manicômio, né? Mas hoje é o CAPS, né, que dá suporte. Mas 70% dessas pessoas que são internadas são evangélicas. Nossa. Então, é importante a gente trazer esse tema para que cada um pudesse olhar e poder levar isso para uma reflexão profunda. Porque, assim, Valéria, quando não é uma pessoa que está passando isso isoladamente, é uma família inteira que está passando por isso. Então, eu posso dizer com propriedade, dentro daquilo que eu atendo, que
90% das pessoas que chegam no consultório, a família já está adoecida. Alguém da casa já está adoecido e a família está adoecendo junto. Uhum. Mas tudo por conta da religiosidade, né? De que Deus vai me curar, Deus que tem o poder, Deus é o médico dos médicos. Gente, amém, isso é verdade, tá na palavra. Mas Deus nunca tirou da gente a nossa autorresponsabilidade. Decisões, né? Decisões que eu e você precisamos tomar. E isso está fazendo com que as pessoas demorem mais tempo a buscar ajuda profissional. E, infelizmente, quando elas chegam, e quando chegam, tá? Porque, infelizmente, acabo indo para o caminho do suicídio, que também é outro índice altíssimo dentro do meio do povo cristão, né? Eu não sei se algumas das minhas amigas que já passaram por aqui já trouxe esses índices, Não. né? Mas é uma realidade. Uhum. E eu, como cristã, como serva do Senhor, eu me incomodo com isso. Eu me sinto realmente na obrigação de a gente fazer a nossa voz ser proclamada no meio desse deserto, né? Desse caos que está, né? E eu me lembro que tem uma das perguntas que você fez para mim, o que me fez vir para essa área, se eu não me engano, Sim, isso. né? O que te. Ou acho que é essa a Exatamente. né? Então, e também tem uma outra que é em relação ao propósito, né? Quando você percebeu, se eu não me engano, Sim, o que Deus tinha para você como como um propósito. Uhum. propósito de vida, né? Porque Sim, as elas duas são perguntas. intercaladas. Uhum. Então, eu vou aqui abrir até um pouco do meu testemunho. A Valéria vai conhecer um lado da minha história que ela não conhecia. Eu conheço mais da vida dela do que ela viu, Verdade. né? Então, o que Fique à acontece, vontade. né? Para que eu chegasse aqui para poder falar disso com propriedade, primeiro, teve uma vez que Deus me deu, tive um sonho, né? Isso, Deus falou comigo em um sonho, só que a gente ignora, a gente vai levando assim, não, foi mais um sonho e tal, a gente, né, às vezes não tem muito discernimento. Isso faz, vamos se dizer, uns 13 anos atrás também, né? Eu tava com um bebê, com meu filho mais novo, bebê, e eu tive esse sonho, né? Deus me levando a uma porta estreita com um muro bem alto, assim, e extenso. Parecia um presídio, né? Na verdade, assim. Aquele muro que eu olhava assim, não, ia Não tinha até. fim. Não tinha fim, do lado e do outro, e só tinha uma portinha. E ali, Jesus me recebia na porta, aquele Jesus do Paixão de Cristo, sabe? Era assim, Deus ele usa, né, desse Sim. simbolismo, né, Uhum. para falar Que conosco. é como você E o era conhecia, como, né? como aquele Jesus machucado, daquele jeito da Paixão de Cristo, né? Abria a porta para mim, pegava ela e levava lá para dentro daquele lugar. E ali ele me levava também, o caminho era bem estreito, só que as pessoas estavam todas adoecidas dentro daquele lugar. Elas estavam no chão, elas estavam sangrando, elas estavam chorando, elas estavam gritando. Era como se eu estivesse realmente num lugar, num manicômio. Parecia, né? Mas existiam muitas pessoas machucadas mesmo lá, machucadas. E aí ele me levava até um certo ponto e me trazia de volta para uma sala pequena. E quando chegava nessa sala pequena, ele pegava a espada e tocava no meu ombro e falava, Nossa, até me emociona. meu Deus. Aí ele falava assim para mim: Você tá vendo como é que estão essas pessoas aqui? Eu falava que sim. Aí ele falou, ele tocava com a espada no meu ombro e falava assim: Agora vá lá para fora e faça o que você precisa fazer. Hum. Ok, acordei, fiquei pensando naquilo. Eu estava vivendo uma realidade que não tinha nada a ver, né? Com um bebê pequeno, amamentando. Aquilo foi passando e eu simplesmente depois ignorei. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E, e continuei fazendo a obra de Deus, que eu já era cristã, converti com 18 anos de idade. Continuei fazendo a obra de Deus, como sempre gostei de fazer. E aquilo ficou, passou. Só que depois a minha vida ela começou a entrar num caminho bem difícil, muito difícil, e eu não estava mais conseguindo dar conta de das minhas próprias emoções. Os meus filhos começaram a crescer
né? Começaram a passar pelas fases de adolescência, né? Meu esposo também teve uma transição de carreira nesse tempo. Então, assim, o nosso mundo ele começou a desabar, né? Então, tudo aquilo que estava estável, né, que era conhecido, começou a desabar. E isso começou a mexer com as nossas estruturas financeiras, espirituais, emocionais, todas, né? Só que aí era Deus já fazendo, me colocando no caminho que Ele me chamou para fazer. Porque eu não tive discernimento, não tive orientação. E naquela época, gente, então, a igreja também não tinha tanta informação sobre saúde mental como hoje a igreja está falando de saúde mental. Então, por isso que eu não me atentei que era sobre cura interior, sobre emoções, eu não me atentei. Porque aquilo naquela época não era normal, né? Não era algo que se falava, que se tratava, era muito difícil. E ali a gente começou a passar por várias situações e Deus começou a me colocar num caminho muito apertado, no deserto mesmo, né? E eu comecei a questionar Deus. Comecei a questionar Deus. Por quê? Porque eu tinha vida espiritual impecável, eu orava, acordava de madrugada, fazia minhas campanhas de oração. Eu era isso daqui, de tanto jejum que eu fazia. Eu todo o tempo eu fazia jejum, dava descanso quase de fazer jejum, de tanto que eu jejuava pelas pessoas, pela minha família, né, pelos meus filhos, e a situação só piorava. Piorava, 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 piorava. E ali foi quando eu não aguentei mais. Cheguei com a minha liderança, entreguei a, o grupo, né, que eu cuidava de mulheres. Eu e meu esposo, nós fomos ungidos pastores, né, auxiliares, e ficamos trabalhando com a juventude no ministério, e eu também não aguentava mais, entreguei tudo. E os meus filhos começaram, aí veio a pandemia. Aí a pandemia foi assim, né? A pandemia foi para dizer, esses são da direita e Sim, esses são da separar o joio esquerda. do trigo. Separa o joio do trigo, exatamente. Quando chegou a pandemia, tudo que já estava ruim piorou. E ali eu não tinha mais recursos emocionais para lidar com as minhas próprias demandas e nem com as demandas da minha casa. Meus filhos começaram a apresentar ansiedade, começaram a ter crise de ansiedade, né? O meu esposo, que já estava vivendo uma transição de carreira, com 4 filhos, ele também já tinha, né, um diagnóstico de ansiedade que ele tratava ali como podia, mas depois da pandemia tudo veio assim muito intenso. E eu, que estava vivendo todo esse caos, eu fiquei com ódio de Deus. Fiquei com uma raiva de Deus, do meu marido que tá lá fora, coitado, né? Uma bênção. Eu falei, meu amor, você é Jesus na minha vida. Que me aguentou e teve assim, né, como um bom fleumático, ele bem calmo, para aguentar, né, todo o meu desabafo, porque muitas fichas caíram também na minha vida na pandemia. E aí eu percebi que eu não vivia a minha própria, eu não era a protagonista da minha vida. O meu chão, Valéria, ele se abriu e eu fui caindo dentro. Sabe, queda livre? E eu comecei a entrar em desespero. Revoltada, desesperada, não queria mais ouvir minha liderança. Na verdade, comecei a ignorar todo mundo. Tava já num pezinho para querer sair do caminho, né? E aí a situação piorando, 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 e eu culpando todo mundo por isso, culpando meu esposo, né? Que ele só me usava, tu só me usa, porque eu trabalhava com ele, né? Então a gente juntos, né, cuidando da família, cuidando das finanças e tal. Então, de repente, eu percebi que eu não tinha uma carreira, que eu, sabe, não era realizada naquilo que eu queria, e sempre larguei cedo, né, o trabalho para cuidar dos filhos, da casa, né, dar o suporte em casa. E ali veio tudo de uma vez, essa confusão, esse conflito interno. E eu caí na besteira, né, na ingenuidade, gente. Quando você estiver passando por isso, a culpa não é de ninguém, é sua. Só que eu não entendia, né? Eu não entendia e achava que eu estava sendo usada pelas pessoas. E que aquilo que estava acontecendo comigo, eu estava sendo só uma vítima. Então, eu entrei no vitimismo, né? Aí Deus vendo só de longe o meu show, né? Então, deixa ela se bater aí alguns minutos, uns dias, uns meses, deixa ela se acalmar,
né, que eu vou falar, porque Deus é assim que ele trabalha, ele nunca vai falar contigo no momento que você tá, Sim. sabe, com a carne aflorada, né. E aí, eh, comecei a ficar uma pessoa extremamente indiferente com todas as pessoas, principalmente com meu marido, né. E aí a pandemia ela demorou, então eu cheguei naquele ponto na pandemia quase à beira de um divórcio. Na verdade eu já tinha matado meu esposo no meu coração, pra mim não queria mais, né, porque eu achava que o problema era o relacionamento, porque eu não estava preparada para parar para olhar para dentro de mim. Só que aí foi quando Deus ele veio, né, e me levou, foi quando a minha líder foi na minha casa, minha pastora, ela foi na minha casa conversar comigo, porque eu não queria falar com ninguém, mas ela foi lá, me procurou, e aí eu cheguei a abrir meu coração para ela. Falei para ela como eu estava me sentindo, mas só que quando eu só aceitei abrir meu coração para ela, porque teve um dia que eu acordei, foi a primeira vez que eu acordei na minha vida querendo morrer, que eu não queria mais viver. Então nesse momento que eu acordei, que eu abri os meus olhos, eu falei assim: "Meu Deus, por que que eu acordei? Eu queria ter morrido". E aí foi quando o Espírito Santo ele: Uhum. "Acorda mulher, olha só o que tá vindo à tua mente". Exatamente isso, assim, foi eu levei um choque quando eu acabei de pensar, eu fui, assim, chacoalhada pelo Espírito Santo. E eu me levantei num pulo só da cama, assim. E as forças que eu ainda tinha, repreendi aquele pensamento e aceitei que a minha pastora viesse me visitar. E aí a gente conversou, falei pra ela, falei: "Olha, eu só tô falando isso pra ti, porque hoje eu pensei em não querer viver mais, e eu sei que esse caminho é perigoso, que a partir do momento que um ser humano ele começa a entrar nesse caminho e você não intercepta isso antes, o quanto antes, né, isso vai indo para um caminho para o abismo". E aí ela: "Já sei o que eu vou fazer contigo". Aí eu sempre gostei da pastora Zenete, né, e ela sabe que eu sou fã da pastora Zenete até hoje, são pessoas que eu tenho como minhas mentoras mesmo, pastora Zenete e pastora Valnice Milhomes, né. E ela falou assim: a gente vai te levar para o Renovo, lá para a Estância Paraíso da pastora Zenete, que fica em Belo Horizonte, né. E aí eu falei assim: "Ai, não vai dar não, porque eu não tenho dinheiro", que a gente tudo logo é o dinheiro, né. E aí ela falou assim: "Não te preocupa, não te preocupa, porque quem vai hoje te ajudar sou eu". E aí eu aceitei, mas fiquei naquele conflito, né. Aceitei, fiquei assim, mas ela foi, assim, um instrumento mesmo de Deus naquele momento da minha vida, muito importante, muito crucial, porque eu acho que se ela não tivesse feito isso naquele momento, talvez eu não estaria aqui. E ela cuidou de tudo, providenciou tudo. Para você ter ideia, até se uma secretária, ela falou assim: Vê uma pessoa da tua confiança, coloca dentro da tua casa, eu vou pagar ela para ficar cuidando da casa, dos meninos, fazendo comida e tal". Meu Tudo, Deus. tudo que eu precisei, todo o suporte, né. Ela pediu para que eu fosse atrás, que ela ia me ajudar. Muito constrangida, porque quando a gente não sabe ser servido e ser amado, a gente resiste, né, Valéria, a gente sempre conversa muito sobre isso. E eu fiquei naquele conflito: "Ai não", e a gente é tão acostumado a dar, servir, 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 fazer, se sacrificar pelas pessoas, mas quando você não é curado na sua alma, você rejeita o cuidado. E se você rejeita o cuidado das pessoas, você rejeita o cuidado de Deus. Você não sabe o que é viver o cuidado de Deus. E foi ali que naquele lugar que eu vim perceber que eu nunca tinha realmente, de fato, permitido que Deus fosse meu pai. E ali eu fui para a estância, né, resumindo aqui um pouquinho, fui para a estância, lá para o Renovo, o nome desse retiro, que tem várias programações lá, e esse foi assim, meu Deus, é muito importante, e foi ali que Deus me lembrou do sonho que eu tive há 13 anos atrás, através de uma pastora, meu Deus do céu, através de uma pastora lá no momento que a gente estava tendo uma programação, ela pediu para perguntou de cada uma como que nós chegamos lá, por que que nós chegamos lá, e eu falei exatamente como eu falei aqui. Como eu estava rebelde, como eu estava dura de coração e desacreditada, e na verdade eu cheguei assim mesmo lá e eu achei assim,
Aceitei Jesus com 18 anos, a gente se prende muito nisso, né? Ah, aceitei Jesus com 18 anos, já fui para um monte de retiro, já fiz um monte de curso, já fiz um monte de coisa. O que que vai me surpreender, gente? Nada mais me surpreende. Eu fico rindo assim que a gente não sabe de nada, né? De como Deus faz e trabalha, né? E ali, quando essa pastora perguntou, eu cheguei e falei, e ela ficou só me olhando, e lá um monte de mulher, né? E aí ela falou assim para mim, quando você estava falando, eu vi milhares de mulheres no escuro esperando a tua voz. E aí eu fiz bem. Toda arrepiada, gente. Ai. E aí eu lembrei do sonho. Sim. E aí eu sempre ficava questionando, né? Deus, mas todo mundo tá fazendo isso. Todo mundo tá falando de cura, todo mundo tá falando de saúde mental, todo mundo tá falando, né, desse mesmo assunto. E aí ela me deu essa palavra lá e ela falou assim: o que Deus tem para fazer através da tua vida é muito grande, é muito tremendo. E eu queria que você orasse por todas nós, por causa da unção que tá na tua vida. Eu fiquei constrangida, gente. Eu não. Eu fiquei tão constrangida que eu, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Num retiro que as pessoas vieram para cá para procurar do Senhor cura. E essa pastora pediu me orar. Desculpa. Imagina, fica à vontade. Orar por essas mulheres. Uhum. Eu tô chorando igual aqui também. Aí, eu dentro dos meus protocolos, que eu sempre só conhecia eles, né? Falei, ai, eu posso ajoelhar para orar? Ela falou, faça como você quiser. E aí eu me ajoelhei e eu falei, meu Deus, me ajuda. Uhum. Me ajuda, porque isso aqui para mim é muita responsabilidade. Eu vim aqui para buscar cura e agora estou numa posição que eu tenho que orar por essas pessoas. Não me se... Deus, ele constrange a gente de uma forma assim, sabe? E ali eu estava orando, orei, né? Pedi para Deus abençoar a vida daquela mulher, nem lembro o que eu orei. Uhum. Só sei que eu estava ali dizendo, e abri a minha boca para dizer que eu estava aceitando de uma vez por todas o que Deus queria fazer através da minha vida. E lógico, né, que o Senhor pegou essa palavra, né? E com certeza ali eu saí diferente daquele lugar. Mas aí, de novo, quando eu saí daquele lugar muito reflexiva, com certeza com meu coração quebrantado, curado, com certeza eu tive ali uma experiência com a paternidade de Deus incrível. Eu nunca mais, a minha visão sobre Deus, ela mudou de uma forma definitiva na minha vida, né? E depois que eu cheguei na minha casa, tomo minha rotina, fui pedir perdão de que tinha que pedir perdão, fui consertar tudo que eu estava fazendo, né? Todos os erros que eu cometi. Pedi perdão e fui, consertei e tudo mais. E nessa época, gente, eu era confeiteira. Eu era confeiteira e eu queria sempre, né, chegar num ponto mais elevado e tudo. E eu falei com uma confeiteira da minha cidade que ela era a confeiteira que atendia a elite da minha cidade. E aí eu falei assim, não, eu vou colar nessa mulher aqui. Quando eu cheguei já do Renovo, olha só, gente, é igual Pedro. Deus acaba de dizer o que a gente fazia, a gente volta a pescar. Eu fui isso que eu fui fazer. Aí eu peguei, fui, entrei em contato com a confeiteira e perguntei para ela quanto ela me cobrava para me dar um curso, né, de confeitaria, que eu já trabalhava na área da confeitaria. Só que o dela era aqueles mega bolos, né, de pasta americana, flores de açúcar. Era um negócio assim, uma obra de arte. Falei, é esse o nível que eu quero chegar. Então, eu sempre fui muito exigente, né? E ali, quando eu falei com ela, ela falou assim: olha, minha filha, é o seguinte, eu não tenho tempo para fazer curso, fazer apostila, dar curso, dar nada. Mas se você quiser, vem aqui para dentro da minha ateliê, que eu te dou esse curso de graça, eu te ensino tudo que eu sei, te digo todos os meus segredos, e só você ter como é? Vontade de querer aprender. Falei, gente, eu fiquei em choque. Falei, meu Deus, não, isso é uma oportunidade, né, que eu não posso dispensar, né? Fui. Fui primeiro dia, toda empolgada e tal, fui segundo, terceiro. Lá pelo quarto dia, teve um dia que eu estava lá com a minha
papelzinho, bloquinho de nota. anotando no meu bloquinho de notas as coisas e tudo mais, vendo tudo como é que ela fazia, como é que tinha as coisas, anotando tudo. Aí o Espírito Santo veio de novo falar comigo. Eu ali achando que eu estava abafando, né, que eu estava indo para um caminho de Jonas. sucesso, de êxito. E ele falou assim: "Eu não já te falei que eu não te chamei para ficar dentro dessas 4 paredes?" Quando ele falou isso, eu murchei assim. E aí meu marido foi me buscar, eu entrei exatamente com esse semblante no carro, sentei. Aí quando ele chegava a me buscar, né, eu compartilhava o que eu tinha aprendido e tal, nesse dia, ele: "Pô, como é que foi?" "Foi legal." Meu Ele: "Amor, Deus. aconteceu alguma coisa?" "O que que aconteceu?" Eu não tive coragem de compartilhar para ele naquele mesmo momento o que Deus tinha falado para mim ali. "O que que tu tá fazendo aqui? Eu não já te falei que eu não te quero dentro de 4 paredes, eu quero você fora disso aqui." Aí lembrei da palavra Sim. que a pastora me falou lá. E do sonho. E aí meu Deus, eu vou ter que tomar uma decisão. Foi muito difícil, gente. Eu acredito que muitas pessoas, acho que você já deve ter passado por esse tipo de experiência, e muitas pessoas estão aí criando coragem para tomar uma decisão, porque Deus já falou o que Deus quer através da sua vida, né. E ali eu respirei fundo e fui conversar com meu esposo, né, depois de eu acho que uns dias, eu fui conversar com meu esposo para falar para ele a decisão que eu estava tomando a partir daquele momento. Só que até eu chegar nesse dia, há muitas pessoas investiram em mim, né, acreditaram no meu sonho, porque essa área da confeitaria, qualquer área que a gente vai trabalhar, gente, é investimento que a gente tem que fazer. Eu tinha acabado de fazer investimentos altíssimos de materiais para começar a trabalhar no nível que aquela mulher trabalhava, então eu tinha que ter, não só matéria-prima, mas como Sim, materiais, né, instrumentos de ali, né. instrumentos para Uhum. trabalhar. Pra você ter ideia, eu tenho até hoje uma caixa na minha casa lá que tem coisas lacradas, que eu trouxe Nossa. para cá, né, até Uhum. perguntei outro dia: "Quem é que trabalha com confeitaria num grupo aí?" Até agora, mas eu vou doar, né. Uhum. E aí quando eu fui falar para o meu marido que eu não ia mais fazer bolo, que eu não ia Hum. mais trabalhar com confeitaria, que eu não ia mais, eu já tinha, gente, uma clientela gigantesca na minha cidade. Enfim, então foi muito difícil tomar essa decisão, porque era o momento que eu achava que eu estava sendo a protagonista da minha vida, Sim. era o momento que eu achava que eu estava construindo a minha história, minha vida financeira, minha liberdade financeira, e aí Deus veio e me deu essa palavra. Então, eu obedeci, por isso que eu estou aqui, né, mas não foi fácil, foi muito difícil, porque a partir daquele momento eu fechei a minha agenda. Fechei a minha agenda e tive que esperar, e comecei, na verdade, a investir naquilo que eu tinha começado, que eu tinha me matriculado no curso de psicanálise, mas eu tinha parado, eu abandonei. E foi quando eu retomei o curso de psicanálise, foi quando o Senhor falou no meu coração, né, para eu fazer o que eu precisava fazer. Ou seja, estude, te prepara, te capacita. E aí a gente sabe, né, que isso é uma vida que a gente nunca para de estudar, Sim. nunca para de, né, mergulhar, tanto no conhecimento como na palavra. Porque a psicanálise que eu trabalho é a psicanálise com bases cristãs, então assim, é um conjunto. A vida espiritual para mim, ela é muito importante, Deus sabe disso. Então eu tive que passar por todo esse processo para que eu viesse entender que a religiosidade é diferente da espiritualidade. Então Deus começou a me resgatar da religiosidade, começou a trabalhar em mim realmente o que é ter uma vida espiritual de fato e de verdade. Então eu comecei a quebrar muitas barreiras, a permitir que o Espírito Santo, né, me conduzisse. Comecei a parar também de deixar com que todas as pessoas viessem ditar o que eu tinha que fazer. Que a vida de religiosidade, você não é protagonista da sua vida. A religiosidade, você vive o propósito de outras pessoas, entende? Então, muitas vezes as pessoas estão ali vendo o propósito dela e estão ali outras pessoas ali. Eu sei que o corpo de Cristo ele é importante, tá, gente? Então, não estou dizendo isso. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ninguém aqui é só instrumento de suporte, né?
mas saber que mesmo você nesse suporte, você está feliz, realizado e fazendo aquilo segundo o coração de Deus de fato, né. Então, para eu chegar aqui nessa na a trabalhar com a psicanálise, eu passei por todos esses vales, por todos esses processos, e isso tudo começou dentro de mim mesma e dentro da minha casa, né. Então, quem precisava primeiramente de mim, eram meus filhos, o meu esposo, e eu não sabia o que fazer, não sabia o como ajudar os meus filhos. Então, da criação que eu vim, tudo era frescura, tudo era corpo mole, tudo era falta de Deus. E ali eu também acabei ferindo muito os meus filhos, o meu marido, e lá no renovo, né, Deus, me mostrou ali tanto a minha alma como a alma da minha família. Então assim, eu sou muito grata a Deus, né, em primeiro lugar, e lógico também, né, a minha pastora na época que me ajudou bastante, por eu ter ido para aquele lugar e ter despertado. Porque uma mulher religiosa, ela pode destruir a sua família, né. É diferente de ser uma mulher que tem uma espiritualidade pautada na palavra, né. E ali foi quando eu comecei a estudar, né, voltando para cá, eu comecei a me investir e não parei mais. Não parei mais até hoje. Faço um bolo aqui e acolá, mas só para a família, né. Não trabalho mais, mas até que eu cheguei aqui, né, mudei, né, de cidade, eu as minhas clientes vinham atrás de mim, não moro mais em Manaus, eu sou de Manaus. Não moro mais aí, mudei, estou em outra cidade, né, então assim, para que você seja protagonista da sua história, para que você tenha uma vida, espiritual de fato, você vai ter que aprender a renunciar a muitas coisas, pessoas, tá, para você treinar o seu ouvido a ouvir primeiramente, aprender a ouvir você mesmo, porque isso que eu aprendi na psicanálise. Se você não sabe se escutar, você não sabe escutar o Espírito Santo. Porque a gente sabe que o nosso corpo ele fala, as nossas emoções todo o tempo está gritando, só que ninguém para mais para se ouvir. Então, muito da religiosidade hoje, Deus me falou, Deus me disse, e você se escuta? Então, dentro desse tripé aqui, se a pessoa tá lá só: "Deus está falando comigo, Deus está falando comigo", e a tua vida emocional tá um caos, tua vida física um caos, porque tu tá doente, quem tá com a vida emocional um caos, o corpo tá doente, você pode ter certeza. E acha que a espiritualidade, né, a vida espiritual tá sustentando tudo, não sustenta. Quer ver? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, lá, naquela referência? Me diz aí, tá, o tempo. Aqui, gente, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso se santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus. Olha só o que o Senhor veio buscar. Sim. O que ele diz aqui? Um Espírito, alma, corpo. espírito, uma alma e um corpo irrepreensível. Irrepreensível. Então hoje a igreja ela está voltando para cá, para esse original. Infelizmente muitas pessoas estão tendo dificuldade de aceitar essa verdade, de que hoje ela vai ter que cuidar da vida emocional dela, que ela vai ter que cuidar do corpo dela, que ela vai parar de se esconder nessa vida espiritual, nessa religiosidade, e que ela vai ter que assumir como Deus, né, teve que me colocar, que eu não me escondi no vitimismo. Ah, culpa do meu marido, culpa do meu líder, culpa disso, culpa daquilo, e não me olhava. E aí, dentro de tudo isso, quando eu fui olhar, gente, que vergonha. Que vergonha. Como eu te falei, quando eu voltei, eu tive que o quê? Ir consertar um monte de coisa. Ter que pedir perdão, ter que assumir meus erros, ter que admitir, né, que eu era errada, que eu era culpada. Então, a soberba, o orgulho, a altivez caiu. Então, quando a gente ainda está sustentando a soberba, o orgulho e a altivez, a gente continua sustentando uma vida espiritual aparente. Mas o resto da vida da pessoa tá um caos. Meu Deus.
O que dizer, hein? Pois é, falei demais. Fala aí, Que Laura, eu lição! Que lição! Nossa, vieram várias coisas durante que você está falando, assim, uma delas bem pontual é a respeito de você aceitar Jesus, né? Você aceitou Jesus e, infelizmente, a igreja muitas vezes não pensa sobre isso, do tratamento, da questão da mente ali, que, claro, os nossos pecados são perdoados, mas aquilo que você fez, você continua colhendo. Os padrões que você tem ali na sua mentalidade, eles continuam ali. Não é porque Uhum. você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, sim, em Cristo Jesus, e você Amém. vai lutar contra o velho homem todos os dias para que ele não volte. É uma decisão Uhum. diária, e Isso você vai mesmo. ter que se conhecer, você vai ter que se modular, você vai ter o poder, é claro, do Espírito Santo, a unção vai transformando, vai curando, mas você vai precisar de ajuda, de pessoas que te instruam, de pessoas que saibam mais do que você naquela determinada área. Porque você não tem como a pessoa que tá, vamos pensar num doente físico, a pessoa ela tá doente, ela pode ter um tratamento em casa, ela pode ser curada, alguma coisa, dependendo do grau, dependendo do que ela tá doente, dependendo daquilo, às vezes ela vai precisar de um médico, vai precisar de um remédio, vai precisar, se a gente levar isso para o mundo mental, nós vamos entender também que as pessoas precisam ser curadas nessa área da mentalidade, que o aspecto espiritual tem o poder, mas é como você falou, é o tripé. Eu sempre acreditei nisso e eu sempre me embasei a respeito dessa palavra também, que é o corpo, a alma e o espírito. Por favor. Não tem como a gente ignorar uma coisa e focar só em uma. Tem que haver um equilíbrio. Até quando você tá com as três em relação a, por exemplo, esse tripé, mesmo como deu de exemplo, você tem que estar em equilíbrio, porque elas podem estar as três olhadas, mas elas podem estar o quê? Desequilibradas, que é o que acontece Desequilibradas. muito. E quantas vezes eu vi já em relação a isso, pastores dizendo: "Poxa, a pessoa tá no púlpito, tá pregando, tá falando da palavra de Deus, tem uma espiritualidade, conexão com Deus, mas o corpo tá deformado. Às Uhum. vezes tá com um sobrepeso, às vezes não tá sabendo se cuidar, é algo do tipo, e aí você vê que existe além do espiritual ali, você vê que existe um sintoma Certeza. mental que ela tá expondo no Uhum. corpo dela e que não tá sendo olhado, assim, ela tá ignorando de fato, né. É. Tá ignorando e tá colocando a capa da religiosidade que não pode mostrar não pode mostrar fraqueza. É. Porque se você mostrar fraqueza, você tá dizendo que Deus é fraco. Exato. E além disso, quando você pensa, o que me levou também a justamente entrar no meio dessa busca de cura, né, que foi até onde eu consegui chegar até você, foi justamente isso. Cheguei a um ponto da minha vida que eu falei: "Meu Deus, mas eu faço de tudo. Eu me entrego o meu corpo praticamente para servir as pessoas, para estar na obra, e Uhum. não foi como se eu jogasse na cara de Deus: "Ah, poxa, eu tô fazendo tudo", mas é como se eu falasse assim: "Poxa, Deus, eu faço de tudo e será que eu não mereço Aham. viver algo a mais?". Então a minha crença ela estava tão voltada na questão do eu tenho que fazer para ser amada, eu tenho que a minha identidade ela estava distorcida em Sim. relação a eu mereço, Uhum. receber, porque ele é um pai, ele me escolheu, né, que nós não merecemos a graça ela é imerecida, só que através do sacrifício que Jesus fez na cruz, nós passamos a merecê-la como, fomos adotados, né, em Cristo, Sim. para que a gente possa merecer essa graça que ele nos libera. E conforme ele vai nos liberando, não é que a gente tem que pintar tudo, Uhum. fazer tudo e de alguma forma para sentir o amor de Deus. Não, o amor de Deus ele já está liberado sobre a nossa vida, né. É verdade, né, isso é tão tremendo que a gente não precisa fazer nada pra gente ter esse amor, né. É, Então isso que é difícil pra gente aceitar, porque sempre a gente teve que fazer alguma coisa pra gente ser vista e ser amada. sim. E aí a gente leva pra onde? Pra vida espiritual também. Por isso que quando você cuida da sua vida emocional, a tua vida espiritual ela é outra totalmente diferente. Porque você realmente é alcançado na raiz, tá, na raiz. E as pessoas pegam, versículos bíblicos isolados para respaldar o porquê que elas não procuram um profissional da saúde mental. Isso. Ah, porque Jesus já lançou no mar Deus já lançou no mar do esquecimento dos meus pecados, a minha mente é de Cristo, toda vez quando eu passo por algum sufoco, eu sempre oro, minha mente é de Cristo, minha mente é de Cristo. Sim, nós somos de Cristo, a nossa mente é de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas nós temos um corpo.
Nós temos o corpo que habitamos nesse mundo caído aqui, nesse sistema. E uma alma que Deus te pegou, né? Você veio com seus padrões da família. Então, a tua alma, ela veio com todos os registros desde o ventre da tua mãe. Lá no Salmo 139, eu amo esse salmo, né? Que é onde Davi, ele é a maior referência que nós temos, né? De rejeição, uma das, né? Que José também é outra, né? De rejeição que ele sofreu desde o ventre e ele precisava ancorar a identidade dele em algum lugar. Por isso que eu tenho um e-book, eu escrevi um livro, Olha, eu lançou publiquei, não ainda. lancei, mas ele está pronto, Sim. né? E que é como ancorar a sua verdadeira identidade. Porque um cristão que não sabe de onde começa isso tudo, ele vai ficar perdido. Ele vai ficar perdido, não só na sua vida espiritual, mas na sua vida emocional, no seu casamento, no seu, na sua vida secular, trabalho, tudo você vai ficar confuso. E eu, dentro desse processo, né, Deus me colocando tudo dentro desse processo que eu vivi, que eu acabei de falar para vocês, eu tive que vivenciar esse retorno, né, para que eu viesse ressignificando a minha história, olhando para mim com amor, com acolhimento, né, começar a entender o padrão emocional da minha família, que toda família tem um padrão emocional, tá? Que a gente pode até um dia vir falar sobre isso, é muito legal, que quando a gente tem essa conversa sobre padrões emocionais, aí a pessoa vai entender tudo ao redor dela e por que ela se comporta dessa forma, né? Então, dentro da psicanálise, que ao mesmo tempo que eu estudava para ajudar, eu estava sendo resgatada. Eu que estava sendo curada, eu estava sendo resgatada, eu estava ali, né, permitindo que Deus colocasse as coisas no lugar como tem que estar. E assim precisa ser na vida de todo cristão. E principalmente de mulheres, gente, porque nós mulheres, nós temos uma responsabilidade que não é um peso, é um dom de Deus, que infelizmente hoje o mundo colocou como um peso, né? Que ser mulher, cuidar de casa, cuidar de filhos. Deus, ele não foi injusto nas distribuições das suas tarefas. Ele não foi injusto. Só que hoje muitas mulheres cristãs veem isso como um peso. Eu via como um peso também. Mas até nisso Deus veio tratar comigo, me curar. Por quê? Porque eu vim de um padrão familiar, né? Que a minha mãe sofreu para criar todo mundo, sofreu, né, no casamento. Então ela sempre ficou ali colocando as crenças da lealdade na gente. Não dependa de homem, não confie em ninguém, vão estudar, seu marido, seus estudos, e que não sei o que, não sei o que. E foi colocando, foi construindo. Eu tenho certeza que todas nós mulheres viemos com alguma coisa desse tipo, né? E como vou ser protagonista do meu propósito, se eu estou ainda A sombra da. exatamente dividida Isso. com aquilo que Deus está me chamando para fazer e com aquilo que eu fui doutrinada. Aí a terapia entra aí, querido. É aí que entra a ajuda profissional. Para você conseguir enxergar toda a tua história, sabe? Você conseguir agora olhar de fora, numa outra perspectiva, e você conseguir organizar o que você quer, o que não serve. Isso aqui eu fico, isso aqui vai embora, né? Isso aqui, essas questões aqui de valores e princípios dos meus pais são muito boas, permanece. Outras não são boas, vão embora também. A gente tem essa maturidade de a gente fazer essa seleção. Entende? Porque agora nossos pais não prestam, como eu vejo na internet, né? Agora tudo é tua infância, agora o que os teus pais. Não, a gente não entra dentro da terapia para falar, para colocar os pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Mas para a pessoa enxergar que se ela continuar como ela está, ela vai repetir os mesmos erros que os pais cometeram. Essa é uma verdade. E que ela tem esse poder hoje, né, de ela poder escolher viver uma vida livre desses padrões emocionais e ser a protagonista da sua própria vida. É verdade. E quando fala sobre família, é muito isso, da influência, né, que os nossos pais, como autoridade, como liderança, têm sobre a nossa vida, né? E declaro, e outra palavra tem poder, né? A palavra foi condicionada ali, você era criança ou talvez adolescente, de alguma forma aquilo vai te impactar. Gente, e
você falou algo que eu lembrei de uma frase que o meu pai falava. Ele falava assim: ah, teu trabalho é o teu marido, não sei o quê. E uma vez eu estava já trabalhando como professora, assim, na área, e eu olhei para o lado à noite, assim, já tarde. Eu olhei para o lado, dormi. Na verdade, eu dormi fazendo o meu trabalho. E quando eu acordei, eu tava assim com um monte de numa cama de casal, gente, sério, um monte de prova, um notebook, um monte de livro, tudo deitado assim do meu lado. Eu olhei para aquilo, na hora eu lembrei da frase do meu pai. O teu trabalho é o teu marido. Eu peguei e falei assim, nunca mais. Limpei a cama, assim, fui tirando todas as parafernálias, as coisas. E eu, hoje em dia, muito raro eu ter que usar o notebook na cama, mas é bem raro mesmo. Eu sempre separo a parte do trabalho, porque falo, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. E quebrei aquele decreto, porque não dá pra gente viver, reconhecer algo de errado e continuar querendo fazer aquilo para colher o mesmo resultado que vai estar repetindo ali. Mas, assim, realmente, hoje, falando em específico das igrejas, eu não posso falar de todas, né? Que eu sou membro de uma apenas, desde quando eu decidi voltar para os caminhos do Senhor, me firmei nessa. Mas, assim, o que eu posso observar como padrão, assim, é, no geral, é que as igrejas, elas querem, muitas vezes, fazer isso. Tem algumas que consideram como tabu ou não, mas que ainda existe uma falta do acompanhamento mais próximo das pessoas. Porque, por exemplo, tem eventos de cura, tem eventos de libertação, tem evento disso. Mas hoje em dia, eu até conversei com uma amiga um tempo atrás, falando justamente desse assunto, que aí abriu a ferida, você lembrou. E agora? O que você faz? Digamos, vai ter um evento que vai ter a sala da cura, a sala da libertação, a sala disso. Aí você ora por aquilo, pede para Deus te curar, mas e depois que você tocou naquela ferida, você chega em casa destruído e às vezes você não sabe Sim, o que fazer. O que fazer? Você não tem Até na acompanhamento. terapia, quando a gente começa a trazer, né, para consciência muitas coisas, a pessoa sai de lá, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com todas as informações que realmente é verdade, é assim, é assado? E aí, né? Pelo Sim. menos a pessoa está ali na terapia, ela vai dar uma continuidade. E quem não está, realmente vai ficar ali à deriva e, com toda certeza, vai voltar para o lugar para estaca zero. Porque até quem está fazendo terapia, se a pessoa não fizer as coisas tudo direitinho, ela volta para estaca zero, mas não porque ela quer, gente. É porque o nosso cérebro ele já está condicionado. Então, você construir um caminho novo, novas sinapses, é uma insistência em repetição. E aí, quando a pessoa não está ali sendo acompanhada pela ser insistente, que eu até tive hoje um atendimento, e aí a cliente, né, falando, Gi, de novo, eu tô pensando desse jeito, falando não sei o que. Eu falei assim, glória a Deus que a gente se encontra toda semana. Ei, eu tô aqui para te lembrar, volta para cá. Sabe? Porque é necessário, né? Porque automaticamente o inconsciente vai te levar, né? Então, dentro da terapia, a gente fala muito, né? Trabalha muitas questões do inconsciente, porque o inconsciente ele faz com que todas as tuas atitudes automáticas elas sejam de lá. Aquilo que você faz, que você foi. Meu Deus, eu nem falei, nem pensei. Agi, nem pensei que agia assim, né? Então, muito do inconsciente a gente vai para corrigir, né, o pensamento, aquilo que a pessoa consegue lembrar, né? Porque tem coisas que a pessoa realmente apaga, né? Apaga da memória, situações muito traumáticas, que eu tenho uma cliente que ela não lembra de uma fase, ela teve 3 mães na infância, né? E aí ela não lembra a fase que ela viveu com a mãe biológica. Nossa, É bloqueou. apagado da memória dela, né. Por quê? Porque ela não tinha maturação emocional para vivenciar o que ela estava vivendo dentro de casa. Com certeza era o caos, para o pai chegar, ir embora, sumir, fugir com os filhos, né. Botar essa mãe dentro do manicômio, que na época era manicômio mesmo. Colocou a mãe dela dentro do manicômio e foi embora com os filhos. Então, ela sofreu e viu muita coisa. O irmão dela mais velho, ele vive totalmente isolado da família, ele é um homem de sucesso, ele trabalha com o governo, né, de São Sim. Paulo. E ele não tem contato com ela, ele vive longe, distante. Por quê? Porque ele lembra de muita coisa que aconteceu. Ele viu. Mas ela, por ser menor, o inconsciente, né, o cérebro, ele bloqueia por conta do sofrimento. É angustiante, gente. Porque toda uma criança precisa de acolhimento, de amor, de cuidado, de afeto, né? E quando ela não tem isso, o cérebro bloqueia.
a gente vai lá mexer nisso, não, a gente vai tratar o que ela lembra, a gente vai começar a conversar, vai ter uma hora que vai abrir, o Espírito Santo vai abrir uma caixa, e ali a gente vai, né, de novo trabalhando. Por quê? Porque hoje essa pessoa está com 40 e poucos anos, quase 50, e ela está repetindo, está acontecendo com ela a mesma história que aconteceu na vida da família dela, dos pais, né, tudo do jeito que era antigamente, e ela queria entender, e ela é cristã, uma bênção, uma mulher de Deus, sabe? A sua questão não é espiritual, não questione a sua espiritualidade, sabe? Questione a religiosidade, sabe? Esses padrões que eu criei, que muitos de nós criamos, achando que Deus só tem acesso se a gente fizer dessa maneira, e a gente conseguir romper com isso e permitir, né, tratar as nossas emoções, para que a gente venha estar irrepreensível, como diz 1 Tessalonicenses 5:23. Perfeito. E é como se a pessoa, ela, na verdade, ela tem medo de ter aquele acesso à dor, né? Ela, como você falou, o cérebro criou uma proteção ali, o Sim. subconsciente dela, para que ela não consiga sofrer. Só que isso acaba criando uma barreira, assim, um muro entre ela e a vida que ela realmente quer viver, porque tá lá, tá implantado, ela tá vivendo o padrão, Exatamente. mas ali naquele momento, se ela conseguir acessar aquilo e liberar aquela emoção, Uhum. colocar algo novo, ressignificando, é como eu tô Isso. até olhando para a estante agora de livros, você pega um livro, coloca um outro no lugar, você já mudou a Sim, visão, a com dinâmica certeza. do negócio, então, é como se fosse isso, né, pegar essa memória e colocar uma memória nova, limpar, sentir, às vezes dói, às vezes as pessoas justamente têm essa: "Ah, não vou para uma consulta, não vou me entregar dessa forma, porque vai acontecer isso", mas acabam vivendo anos e Uhum. anos e anos vivendo uma vida frustrada, Exatamente. porque às E vezes cheia não é de melhor dor. é melhor às vezes você falar: "Quer saber, então que doa de uma Cansei. vez, pega, Ai. passa esse mertiolate nessa ferida logo, pra ser curada de uma vez", Aham. e deixa doer, deixa falar, deixa sangrar, e depois que sangra, cura, Exatamente. limpa. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de usar, que é até, né, bem conhecida, que na verdade a gente vai ter que escolher a dor que a gente quer sentir, porque dor a gente sofre, a gente sente, porque todo momento nós estamos em crescimento e desenvolvimento, então a gente está em todo um processo desconfortável, né? Então, ou você escolhe a dor da zona de conforto ou a dor da mudança. Nossa, Então, os dois vão doer. sim. E como você falou, então, eu cheguei num lugar, num ponto da minha vida, que ou eu decidi sentir a dor de uma vez logo, né? Vamos abrir, vamos tirar esse pus daí de dentro que está inflamado, porque nunca curou. Na verdade, eu sempre fiquei ali maquiando, né, dentro da igreja, as minhas dores, sabe? Tendo bom desempenho, né? Que essa questão também é outro ponto, né? A questão da performance, né? Você é um multiplicador, você tem tantas líderes, células ou grupo, cuida de área tal e tudo mais, mas por dentro é um sepulcro caiado, É. né? Totalmente adoecido e a ponto de ter um piripaque. E às vezes você tá atrelando o seu valor a isso, né? Quando isso some e outra, você alcança isso, porque eu entendo muito bem, porque tá à frente, tá na liderança. Gente, fui líder ministerial por 3 anos e chegou uma época que eu orava tanto pelas pessoas, estava jejuando tanto pelo ministério, era isso, aquilo, Aham, servindo tanto, que aí chegou um momento que eu falei: "Tá, mas quem cuida de mim?", exatamente. sabe? Eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que se eu precisar talvez conversar com alguém, tem uma pessoa disponível ali e tudo, mas de que forma eu tô sendo nutrida para que eu também consiga entregar, o melhor para essas pessoas? E chegou uma fase que eu já estava tão sobrecarregada, que eu falava: "Isso não faz mais sentido", sabe? Uhum. E parece assim que eu precisei dar um tempo, cessar tudo, silenciar, ouvir a voz de Deus novamente na questão de reposicionamento, não que eu não escutasse a Uhum. voz de Deus em outras coisas, mas na questão de reposicionamento e olhar para mim e falar assim: "A minha mente está um caos, minha mente está Uhum. uma bagunça, Isso eu mesmo. preciso de ajuda", e não é fácil pedir ajuda. Para mim, por exemplo, não era fácil, porque eu era sempre aquela pessoa que tudo chegava
pra mim e eu arrumo solução pra praticamente tudo. A pessoa quer um telefone de não sei qual, eu vou atrás. A pessoa quer isso, eu vou atrás. A pessoa sempre foi essa pessoa assim de servir, servir, Sim, servir, sim. servir. Mas eu não tinha aquela flexibilidade de falar assim: "Nossa, hoje eu não tô bem. Não tô bem, Aham. eu preciso de ajuda". Até uma vez que até eu chegar nesse buraco também, de dizer assim: "Meu Deus, eu fiz tanto", não haver o reconhecimento por esse tanto que eu fiz, a situação inverter de alguma forma pra mim numa uma determinada área da minha vida, e eu falar assim e perceber assim que o meu valor não estava naquilo que eu fazia, Uhum. mas sim naquilo que eu sou. Mas quem eu sou? Agora é resgatar e procurar ajuda, de Exatamente. saber quem eu sou, como é que funciona, o que Uhum. Deus quer de mim, o que que eu posso fazer, não me sentir culpada de parar. Aham. Isso para mim foi muito importante, sabe, de chegar uma tarde, por exemplo, eu dou aula de manhã, às vezes tem tarde algumas que eu tenho livre, outras não, mas de chegar uma tarde e falar assim: "Quer saber, eu só vou deitar na minha cama, só vou descansar, só vou colocar uma série aqui". Isso mesmo. Existia uma cobrança tão acerbada em mim que eu não conseguia fazer isso, porque eu falava assim: "Tô E é sendo um treino, né, improdutiva". Valéria? É um treino. Total. Porque mesmo que tu deixe lá, tua mente fica: "E aí, É. vai ficar aí mesmo? Sim. Olha aí o tempo, tu poderia estar fazendo isso, 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 isso". Exatamente. Não, eu É um deito treino. ainda, pego a minha agenda, assim, tá, mas se eu deitar e lembrar de alguma coisa aqui, eu anoto, porque eu aí faço depois. Mas ainda é realmente um treino, e foi um treino, e eu recebi palavras do Senhor, falou comigo: que "Te quero mais dentro de casa, começa a deixar a tua agenda mais livre", e comecei a colocar esses pontos, assim: "Esse dia, nesse tal horário, é meu. Vou desligar, Uhum. não vou olhar rede social, não vou olhar Isso telefone, mesmo. vou tomar um banho, vou cuidar de mim, vou ter esse amor próprio, começar a se resgatar, porque tem horas que você tá tão, acelerada que Tudo é mais realmente". importante do que olhar você, né. Exato. Tu falou agora de você, Uhum. você falou de você, eu me lembrei de uma pessoa também que eu estava atendendo, e ela tinha também essa mesma dificuldade, e aí a gente foi trabalhar a agenda dela, né, a Uhum. terapeuta também assim: "Me mostra a tua agenda aí, eu quero ver". E aí ela puxou, né, lá a agenda dela toda errada, e eu falei assim: "O que é que tu consegue tirar dessa agenda aí que você consegue substituir para ter um tempo de qualidade para você?". Aí ela ficou olhando a agenda e tudo, e teve dificuldade, como a Sim. gente encontra no início não é fácil, né, a gente fazer esse caminho de volta. Aí ela falou assim: "É, realmente agora fazendo isso aqui, eu percebi que eu sou viciada em agenda lotada". Aí a agenda dela é aquela que tem os horários, Sim. então ela só conseguia ela tinha um toque que para ela se sentir que ela estava tendo uma vida, um dia produtivo, todos aqueles horários ali tinha que ter alguma coisa para ela fazer. Caramba. Aí chegou como no consultório? Tendo crises de Sim. ansiedade, né, estava perdendo o controle da vida, de Uhum. tudo. E é uma diretora de uma escola responsável por outras pessoas. Gente, quando a gente é responsável por outras pessoas, principalmente, né, a gente precisa parar para se cuidar. Então, como eu também sou mãe, mãe de 4, tenho meu esposo, né, tenho as minhas próprias demandas, eu cuidava de todo mundo e deixava para cuidar de mim enquanto sobrava tempo. Então todo o tempo, todos os dias eu chegava na cama para deitar exausta, exausta, assim, sabe, tipo, eu dormia não era porque eu tinha sonolência, era de cansaço. E isso me levou ao esgotamento, né, mas isso vem da onde? Isso a gente aprende em casa, meus amados. A gente aprende da família, o padrão da família, o pai, a mãe, os avós. Isso vai olhar, todo mundo é assim, todo mundo faz assim, te ensinou assim, você não podia sentar para relaxar, que você tinha que estar fazendo alguma coisa, né. Então eu É, queria lembrar disso também. é exatamente isso. E aí você não abre espaço para viver coisas novas? Você tá vivendo sempre a mesma coisa? Nessa área, sim, realmente o Senhor vem me tratando, Uhum. e no início foi uma quebra muito grande de
Meu Deus, eu mentalidade de imagino, padrão, olha, uma Valéria. resistência que chegou um momento que eu estava em casa, assim, trabalhando com algumas coisas, e eu olhei, assim, para o lado e eu estava inconformada de estar em casa, de não estar na correria, de não estar no dia, e Sim, me sentindo mal com aquilo. Aí eu falei assim, eu olhei, aí eu calmei, assim, a mente, aí eu lembrei, assim, eu falei, poxa, tem tanta gente numa hora dessa que tá na rua, no sol, entregando panfleto, fazendo um monte de coisa, fazendo serviço braçal, e eu tô tendo o privilégio de estar na minha casa, na frente do computador, calmamente. Falei, quer saber? Eu vou relaxar, vou fazer. E fui isso cada vez mesmo. mais treinando, porque a resistência, outra coisa, a resistência de ficar só, a resistência de você ficar com seus Parar próprios para si, pensamentos, exatamente. sabe? E isso era muito nítido, assim, eu saí, eu já vi que eu já estava servindo, já estava no ativismo e já estava fazendo de um tudo, porque eu não conseguia aproveitar minha própria companhia. Isso mesmo. E depois É uma disso foi fuga, mudando, né? é É uma uma fuga. fuga inconsciente, tá? Exato. Quem não consegue ficar sozinho consigo mesmo, é uma fuga de si Uhum. mesmo, de você não se escutar, não se ouvir, né? De você não ficar sozinho com a sua consciência, de você pensar e refletir sobre algumas coisas, né? Como você Sim. falou agora sobre a dor, né? Que muitas pessoas às vezes não procuram porque dói tocar na ferida, né? Mas não tem para onde a gente fugir, na verdade. Não tem para onde fugir. A gente vai ter que encarar as nossas dores. Sim. Vai chegar um ponto na vida de todos nós que a gente vai ser levado e conduzido a fazer isso. Porque senão vai ser todo o tempo a mesma coisa, a mesma história, as mesmas reclamações. Não vai mudar nada, entende? Então você precisa se recusar a levar uma vida dessa. Entra ano e sai ano, tem aquelas metas do início do ano, mas aqui dentro tu não para ouvir, né, tua voz interna, parar para ter um tempo com você mesmo, né, refletir. Quando você aprende a se escutar, você aprende a discernir melhor as vozes também que estão aqui fora, né? E eu dando esse exemplo, teve uma pessoa, né, que me procurou, né, que está fazendo acompanhamento, que também é uma situação bem difícil, e aí eu indiquei, cheguei a indicar esse retiro da Ezenet, né, para ela participar, porque, gente, eu entendo que a saúde mental, o espiritual, a gente consegue avaliar o que é da alma, e o que é espírito, a palavra diz, né. Então eu percebi que a questão dessa paciente, e ela é cristã, né, se ela tiver esse tempo ali de qualidade com Deus para parar para se escutar, porque a rotina dela não permite. Falei assim: "Rapaz, eu preciso arrancar essa mulher dessa rotina dela para ela, né, conseguir se escutar", uma mulher extremamente inteligente, sabe, estudiosa e tudo. E aí eu indiquei para ela. Aí ela foi compartilhar com uma outra pessoa da igreja, aí a pessoa da igreja falou assim: "Ai, tu não precisa disso não, tu precisa porque tu não vem aqui fazer a campanha tal, campanha", encher mais a pessoa de coisa, entendeu? Porque as pessoas, nem todo mundo, gente, está preparado para dar para gente orientações nessa questão da saúde emocional. E a nossa família, ela não tem essa instrução, entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Se você não começou e vai começar um processo terapêutico, eu te digo, não comenta de primeiro momento. Comece a fazer para você resgatar a sua identidade, como você falou, quem eu sou. Porque facilmente as pessoas vão dizer o que você tem que fazer, o que você é. Então, todo tempo sempre tem alguém, sempre tem vozes, entende? Então, não fale de primeiro momento que você está fazendo terapia, porque as pessoas ainda veem isso de uma forma ruim, Sim. né? E às vezes veio de uma forma boa, sem querer dar um mau conselho, uma opinião ruim também. É, isso que você falou é excelente, porque é algo que eu também tenho aprendido a fazer. Silenciar e não falar para as pessoas, No seu sabe? processo, É, né? pensar antes, falar com Deus e falar para as pessoas que são pontuais. Eu acredito que a terapia em si, tá? É extraordinária. É extraordinária, eu posso falar como Pois é, fala um propriedade, pouco né? do seu É o testemunho. meu testemunho próprio, porque afinal, né, tô aqui com a terapeuta maravilhosa. Mas assim, isso mudou totalmente a minha concepção de visão do mundo, porque eu vivia dentro de uma bolha. A verdade é essa, eu vivia dentro da minha bolha, da minha criação, da minha imaginação e essa bolha, ela era, claro, regida
controle. Uhum. E se Os algo... teus protocolos Isso. estavam todos lá. Exato. Era comigo. Se fugisse do controle, eu já não sabia lidar, porque eu não conseguia deixar espaço para flexibilidade, para imprevisibilidade, para Deus me surpreender. Né? Porque esse daí é o maior erro de todos que eu acredito que eu cometi até hoje. E isso eu colocava, fixava algo na minha mente, dizia que tinha que ser daquele jeito. Se fugia daquele jeito, eu vinha a frustração e, consequentemente, o sofrimento. Então, quando eu tomei essa decisão de falar assim, estou aberta para o novo, para viver, para ser tratada, para ser curada. Se doer, eu vou sentir. Se a alegria vier, eu vou sentir as coisas. Vou Isso parar mesmo. também de me mascarar, porque eu vivia como se fosse um robô. Tinha horas que até, às vezes, não prometo que não vou fazer, né? Mas eu fazia direto. Era assim, eu falava, eu vou desligar minha humanidade. Isso daí existia um seriado, né, que nem vou recomendar, mas são os Diários do Vampiro. Eles têm os dois lados, né, que é o lado dos vampiros, o lado deles que ainda tem a humanidade ali. E eles falam isso para a própria mente deles. Se eles desligam a humanidade, eles agem que nem totalmente que nem um ser diabólico ali, né? Vampiro e sem empatia, Mas sem olha nada. só, nessa frase, quantas pessoas não têm essa frase no coração, né? Sim. Para se desligar de si. Isso. E aí eu fazia isso, eu falava assim, quer saber, eu não vou sentir nada. Então, vinha a decepção e vinha a coisa boa, eu não ligava, como se realmente não me afetasse nada. Só que aquilo, naquele momento não afetava, mas e no momento que eu estava mais sensível, no momento de vulnerabilidade como mulher, que tem essas coisas hormonais e tudo mais, vinha tudo de uma vez, porque eu deixei ali em várias caixinhas que eu não quis mexer e tratar naquele momento. E nisso foi o que acumulando tanto que me fez ao ponto de querer até sair da igreja, de querer abandonar, de querer me afastar, tanto que eu meio que me afastei, parei de sentir a mesma vontade de ir nos cultos, parei a vontade de servir, tudo veio de uma vez só, porque eu não tratava pontualmente cada dor Foi que vinha. exatamente como eu me sentia. Tá vendo aqui o Sim. incômodo que a gente Sim. tem? Então, o que a gente pode dizer resumidamente para você que de repente está vendo tá em crise? Não se separe, se você está vivendo crise no casamento. Não saia da igreja, entendeu? Procure ajuda profissional para você saber quem é você. Você está perdido em si mesmo. Então, primeira coisa é buscar entender você para você entender o contexto. Entende? E ali você vai evitar muitos estragos na sua vida. Quero deixar esse alerta também, né? E já que a gente está partindo para o final, foi bom você ter falado. Hoje, se você pudesse pegar um resumo, compilar algo de uma mensagem para alguém que está nos assistindo, o que você pode deixar de mensagem para essa pessoa? Pode ser para aquela câmera ali. São tantas. Então, é tanta coisa, né, que a gente Sim. tem vontade de falar, mas deixa eu te dizer. Você é responsável pela sua vida. E você não pode terceirizar isso. Você não pode deixar com que a igreja, sua família, seu cônjuge, né, embora tenha a unidade da influência, mas Deus nos fez únicos. E antes de a gente ser bênção na vida de outra pessoa, nós precisamos ser uma bênção primeiro, né? Nós não precisamos esperar com que outras situações e outras pessoas venham nos completar para a gente realmente florescer, que você pode ser isso antes de qualquer relacionamento, né? Então, esse é uma das coisas assim que você é responsável, não só pela sua vida emocional, mas pela sua salvação. E aí, hoje, a questão da saúde mental é uma oportunidade que você tem, né, de você abraçar, de você se olhar, de você conseguir entender o porquê que você está passando pelo que você está passando. Você já fez de tudo, eu acredito, né, que tanto a Valéria como eu fizemos tantas coisas, e aí a gente achava que a gente estava no lugar errado. Mas, na verdade, o que tinha de errado era algo que precisava ser organizado dentro da gente, né? E eu quero aqui estar deixando para você uma indicação de um filme para você assistir, que é um filme de época, que o nome dele é Um Homem de Sorte.
que tem dois filmes com esse mesmo nome, né? Com esse mesmo tema. Mas esse tema, esse filme, ele é um filme de época de um engenheiro, tá? É um engenheiro que ele veio de uma família sacerdotal, que a família dele tinha uma história, né, de vida espiritual. E aí eu não vou dar spoiler, né, gente? Mas eu só tô falando só para você saber quando você chegar lá na Netflix e pesquisar, para você não ver o filme errado. Então ele é um filme de época de um engenheiro, tá? E só isso que eu posso dizer de primeiro momento. E ali você vai entender o que a religiosidade ela é capaz de fazer na vida de um ser humano quando ele não desperta. Você vai ficar em choque. Assiste lá, depois tu me conta. Excelente. E hoje, para quem quiser te encontrar, saber mais do seu trabalho, você faz atendimento online também, né? Online e presencial lá Perfeito. no Kennedy Tower. Tá. Aí hoje, qual é a sua rede social, o meio de comunicação que essa pessoa tem para falar com você? Então, você pode ir lá no Instagram, Girlane Menezes Oficial. Você pode me contactar por lá. Lá tem um link, né, no perfil, que Sim. é o meu WhatsApp, que também é onde também, por enquanto, tô agendando as sessões, tanto online como presencial, né? E essas são as formas de você me encontrar nas redes sociais e também através do WhatsApp, que está o link no meu Instagram. Sim, maravilha. Eu fiz recentemente também um canal no YouTube. Ah, coisa Fiz mês boa. passado e estou aqui, né? Vou tentar alimentar e Sim, compartilhar muito daquilo que a gente vem conversando aqui. que bom, que bom. Eu falo isso a respeito da. Nossa, por mim, todo mundo teria um canal no YouTube Uhum. para poder eh, compartilhar o conhecimento que aquela pessoa tem, porque o conhecimento que você tem, ele me engrandece, o conhecimento que eu tenho pode te Com engrandecer e certeza. É outras uma troca, pessoas né? é uma troca. Então, quando existe essa voz, porque o YouTube é isso, ele dá voz às pessoas e possibilita que você seja voz para várias pessoas e alcance qualquer, não tem limite, né? Não tem como você limitar quantas vezes a pessoa vai ver e o local que vai chegar. Então, isso Uhum. amplia a sua voz, não fica só ali naquele seu mundinho, né? Exatamente. Eu sou muito grata pela sua vida, eu sou muito grata por você Obrigada ter também. entrado na minha vida. Eu sei que Deus tem um propósito muito grande, através da sua vida, você já falou isso, e eu vejo isso, não, eu vejo e eu vivo, né? Então, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui, de assumir o seu chamado, de se posicionar realmente, porque é um ato de coragem, é um ato de fé, é um ato de renúncia, porque você teve que renunciar a tantas coisas para poder estar, só que é também algo que te alinha no centro da vontade de Deus, e isso não tem Exatamente. preço, É né? verdade. É verdade. Essa é a paz que supera, né? Que excede todo entendimento. E obrigada, Valéria, porque você também dá a oportunidade de compartilhar isso, né? E através do testemunho e poder hoje estar vivenciando isso é um sinal de que a gente está indo no caminho correto. Amém, obrigada também, Amém. tá? Pessoal, esse foi o episódio maravilhoso que nós tivemos. Se você eh, teve alguma mensagem, assim, divina, alguma coisa que virou uma chave na sua mentalidade, ou alguma pergunta, algum questionamento, você pode deixar aqui abaixo sua pergunta nos comentários. Nós podemos te responder. Também vai lá, visitar a rede social e conhecer o trabalho mais a fundo, esse trabalho tão lindo que vai ficar aqui abaixo o Instagram, da Girlane. Girlane, né? É. Da Girlane, perdão. Da Girlane, para que você possa acompanhar todo o trabalho dela, saber mais e também ter a possibilidade de ter um acompanhamento, porque esse acompanhamento de uma pessoa que tem tanta instrução e outra que tem tanta intimidade com Deus, não tem preço, gente. É um privilégio poder ter alguém assim que Deus direciona realmente para sua vida, e você pode estar tendo esse acompanhamento, não tem fronteiras, porque ela também faz atendimento online, então passo aqui Hum. novamente para divulgar o trabalho dela e certificar que realmente é algo transformador, que Deus a usa grandemente. Então vai ficar aqui abaixo o link para você conhecer o Instagram. Fica também aqui do Estúdio Prospere e da Arca TV, para que você possa
entender como é que funciona o podcast, caso você tenha essa vontade. Eles também fazem cobertura de evento, tem outros meios ali, fotografia profissional, tem vários serviços que vocês podem entrar em contato com Prosperica, Arca TV e saber mais como é que funciona o trabalho deles, tá? Muito obrigada pela sua audiência, deixe o seu curtir nesse vídeo, compartilhe com alguém que você acredita que possa estar sendo edificado com essa mensagem. E é isso. Assista os outros vídeos também lá no Vida de Protagonista, na playlist que tem todas as outras entrevistas, tá? Beijos, até um próximo.